Boa noite, companheiros. Estamos mais uma vez reunidos na nossa casa, embora virtualmente, para comemorarmos o 72º mês do Natal da União Espírita Cachoeirense, cujo tema central é Natal com Jesus. Hoje, a reunião é coordenada pela Secretaria de Doutrina e recebemos o companheiro Carlos Augusto Abranches, apelidado carinhosamente pelos seus amigos de Guto. Carlos construiu ao longo da sua vida uma trajetória na busca da excelência e do conhecimento. Quando iniciou sua vida universitária, como estudante de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, já estava prestes a concluir o curso de música pelo Conservatório Estadual de Minas Gerais. A caminhada sofreu interrupções. Antes de concluir o jornalismo, fez filosofia também pela UFJF. No mesmo ano, 1986, concluiu esse curso e de violão. No início dos anos 90, completou o de comunicação social. O escritor e jornalista mineiro Carlos Augusto Abranches é diretor do Departamento de Comunicação Social da USE do Vale do Paraíba e presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em São José dos Campos, onde reside. Abranches também é autor de vários livros: As Estações do Espírito, Vozes do Espírito, Quando a Meta é Ser Feliz, Cantar é Mover o Dom e A Casa que Mora em Mim. Sobre esse livro, Cantar é Mover o Dom, quem não tem a sua música favorita? Quem nunca que marcou a sua vida e que é emocionante para ser lembrada? Neste livro, Abranches faz uma reflexão espiritualista com base nas letras das composições do MPB. Autores como Djavan, Chico Buarque, Paulo César Pinheiro e Renato Teixeira, entre outros, têm suas músicas estudadas pelo escritor Abranches. Vale muito ver esse livro. Antecipadamente agradecemos a presença de Carlos Augusto Abranches na nossa casa e faremos agora a nossa prece e logo em seguida passaremos a palavra ao nosso companheiro Guto Abranches. Senhor, neste momento em que na Terra comemoramos o nascimento do seu Filho direto Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca de mais conhecimentos sobre essa doutrina tão acalentadora que nos faz perceber o quão importante é sermos do bem, fazermos o bem, adorarmos o bem. Quando aqui passou na terra, Cristo nos disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. E nós estamos lutando cada vez mais para que essa vontade do nosso Mestre Jesus seja real aqui na Terra. Por isso, Senhor, nesse instante, rogamos a vós e aos bondosos mentores espirituais que nos ilumine também o companheiro Carlos, que irá proferir a palestra. Mas também não nos esqueçamos daqueles companheiros que passam por dificuldade nesse instante, os bondosos amigos espirituais vão até eles para aliviar as suas dores. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Olá, amigos queridos de Cachoeira Paulista, amigos queridos do Ideal Espírita. Estamos aqui com um sentimento de paz, de alegria, de podermos conversar a respeito dos ideais que nos irmanam, sobretudo no fechamento de um ciclo muito trabalhoso, de um ano muito tumultuado, em que a humanidade inteira se viu convidada a um processo de convivência mais íntima consigo mesma, através do isolamento social, através do distanciamento,
para que todos pudéssemos ressignificar a nossa presença na vida, a nossa presença no planeta, a nossa presença como membro integrante de uma humanidade. Nessa condição, tenho certeza que 2020, o ano da pandemia, está deixando para nós uma experiência tocante, que certamente fará deste mês de dezembro, dentro do contexto proposto para este mês de reflexões em torno do Natal, nós entendermos qual é a real profundidade da vivência de um Natal com a presença do aniversariante em nossas considerações, em nossas concepções de vida. Estamos extremamente tocados pela experiência compulsória para a qual fomos convidados pela espiritualidade maior, para nos integrarmos em termos coletivos, num processo de aceleração de um resgate em comum para alinharmos as expectativas de uma vivência regeneradora em breve tempo, na condição de alinhar a humanidade, a evolução planetária, no sentido de que as diferenças, as divergências de um estado mais avançado para outro menos avançado não prejudiquem o processo de implantação de uma fase regenerada da evolução, conforme apregou os benfeitores espirituais. Bem sabemos que a Terra está nessa transição planetária já há algum tempo e agora está crescendo de uma maneira intensa a dinâmica de fechamento desse ciclo que inevitavelmente teria de passar por esse período turbulento de ajustes nas expressões mais primárias, mais primitivas da evolução humana, para que todos pudessem receber a última chance, a última oportunidade ou a oportunidade derradeira para aproveitar e avançar junto com a humanidade rumo a paragens melhores, rumo a um estado de evolução que contemple a todos nós numa nova forma de relacionamento coletivo, comunitário. Uma forma que privilegie o respeito um ao outro, não só nas práticas imediatas, mas também na prática do pensamento e do sentimento. O respeito a todas as expressões de vida da humanidade, desde a árvore que está em frente à nossa casa, ao rio que passa pela nossa cidade, aos animais que cultuamos. Tudo isso merece e vai merecer, de maneira bem ampla, uma releitura do panorama da convivência entre todos nós e esses seres, essas forças vivas da natureza, forças vivas da divindade que se manifesta de diversas maneiras, expressando a sua vitalidade eterna na criação de seres vivos. A nossa harmonia com essa criação é um passo a mais em direção à grandeza divina. É quando vamos nos tornando cada vez mais próximos de uma condição de compreender melhor os desejos de Deus, o que interessa à evolução planetária. Fazendo assim, a gente vai se alinhando com as forças criadoras da vida. Quando a gente passa a vibrar na mesma faixa da consciência cósmica criadora, nós passamos a ser um terminal do fluxo de energia diferenciada que vem das expressões mais sagradas do cosmos. E passamos a ser co-criadores também. Agora, se a gente prioriza os nossos pontos de vista, os nossos interesses, em detrimento de interesses maiores, a gente passa a vibrar na faixa das coisas já criadas e não passamos a ser co-criadores. Então é preciso que nós nos tornemos ao longo da caminhada, ao longo dessa noite trevosa da evolução humana, nós nos tornemos verdadeiras digitais de Deus, para que nessa transição, nesse processo, Deus possa agir por nós. A reflexão que fica em torno dessa perspectiva, e que o Natal nos estimula cada vez mais a fomentar dentro de nós essa vontade de ser mais um elemento que contribui efetivamente com a evolução da humanidade,
as forças que vêm nos fazem elaborar perguntas, no sentido de o que a tua obra, o que o teu pensamento, o que as tuas ações estão fazendo para marcar a tua presença e a tua palavra diante da eternidade. O que estamos fazendo para que a nossa presença na vida, na comunidade em que nos encontramos, na cidade em que estamos inseridos, na família que construímos, que nos recebeu enquanto crianças e que criamos depois de adultos, ampliando o leque de nossas possibilidades, o que estamos deixando como legado? Se partíssemos hoje, será que já teríamos deixado a nossa contribuição plena, oferecendo tudo que temos, tudo que podemos, com todos os recursos que temos à disposição, sendo amplamente utilizados para a nossa felicidade e a felicidade da nossa família existencial? Essa é uma questão muito importante, porque todos os dias recebemos chamados que a própria natureza nos traz, chamados que a natureza nos traz e que a vida nos traz através de um amigo, através de um amor, de um afeto, através de uma lição. Lições que são enviadas em forma de aviso, de alerta, nos convidando a uma postura diferente diante da vida para alinhar a rota, para trazer de volta o veículo, o comboio da nossa existência carnal para o caminho que pode nos levar a uma encarnação vitoriosa. Quando recebemos tudo isso, a gente entende que nós fazemos parte de uma grande família. E a nossa família, a família de nós espíritas que estamos estudando a múltipla faceta das relações entre os mundos material e espiritual, entendemos que a nossa família é profundamente mais ampla do que a maioria dos homens compreende. Nós temos também ao nosso lado as companhias dos seres invisíveis que têm alguma relação afetiva conosco, que têm algum quadro de sintonia conosco. Porque a sintonia aparece nos nossos desejos em comum, nas nossas aspirações em comum, naquilo que aspiramos tanto para aquilo que denigre quanto para aquilo que eleva. Por isso que somos convidados pela doutrina dos Espíritos a mergulhar diariamente no desafio da busca de si mesmo, do autodescobrimento, sabendo que essa é a maior das aventuras que podemos realizar ao longo de uma existência, a aventura da autodescoberta. Aventura que eu falo porque o sair de si e ir para um outro ponto é um processo de desafios, de riscos, em que podemos nos encontrar com problemas, com sofrimentos, com resistências, com barreiras, obstáculos, mas podemos entender também que uma vez superados, esses obstáculos se transformam em experiências valiosas para nós, experiências que consolidam processos vivos de amadurecimento, a tal ponto que quando alguém lá na frente nos pergunta como é que estamos nos colocando diante da dor do outro, diante do sofrimento de alguém, a gente diz: venha comigo, vamos conversar, eu tenho algo a lhe dizer, porque eu passei por isso e sinto que eu posso lhe ajudar. Se eu puder lhe ajudar, estou aqui disposto a servir, porque eu passei pela lição. Nós aprendemos isso nas páginas iluminadas do livro Obras Póstumas, que Allan Kardec deixou, foi publicado depois pelo seu editor Pierre Guetin Lemarie, quando conseguiu trazer algumas reflexões em torno daquele caminho, do caminho da sabedoria, em que Allan Kardec fala acerca da caminhada do homem em direção à busca de si mesmo, em direção à sabedoria, na subida do monte. Ele fala daquele descampado que vem e aparecem as primeiras árvores, o horto, a floresta, aparece tudo aquilo e atrapalhando às vezes a visão. E ele não está caminhando sozinho rumo a um destino que ele busca. Outros estão caminhando com ele também. Alguns em situação mais difícil, outras em situação mais fácil. Ele adentra a densidade da mata, percebe alguns obstáculos sérios, alguns abismos, alguns animais perigosos, e vai atravessando as
as dificuldades, encontra depois um descampado, percebe que aquela floresta ficou ali para trás, mas vem lá na frente, vem outra, e assim vai sucedendo passo a passo a sua trajetória. E ele vai subindo o monte, vai subindo até chegar lá em cima. Allan Kardec, ao escrever essa página, que é de uma sabedoria intensa, coloca o homem lá em cima, conversando com aquele velhinho que está lá em cima, e ele fala: puxa, cheguei aqui no alto, parece que o senhor já chegou há muito tempo. E ele fala: que bom que você chegou. Puxa, então agora eu já cheguei. Qual é o meu próximo destino? Vou continuar subindo? E aquele sábio diz: não, agora você vai descer. Você vai descer. Mas descer por quê? Se eu já subi, atravessei tudo isso. Você vai descer para ajudar aqueles que estão subindo e passando pelas mesmas dificuldades e resistências que você passou. Então é muito importante que você agora vá e seja um auxiliar desse pessoal que está vindo. Ao ler essa página, posteriormente eu busquei conhecimento em outras áreas da sabedoria humana e encontrei em alguns estudiosos e no mitólogo Joseph Campbell uma trilha muito parecida com essa que Allan Kardec estabeleceu quase 100 anos antes desse mitólogo norte-americano, que analisou mais de 1000 livros acerca dos grandes mitos da história da humanidade e constatou que em quase todos eles, os homens que venceram a si mesmos enfrentavam passos muito parecidos. Eram basicamente 12 passos. E ele foi estabelecendo um por um e muito parecido com tudo aquilo que Allan Kardec escreveu no livro Obras Póstumas, antecipando em 60, 70 anos, quase um século, aquilo que a humanidade iria usufruir também através das obras literárias desse mitólogo americano Joseph Campbell. Então lá atrás, Allan Kardec já havia deixado para nós, espíritas, a antecipação do futuro que haveria de vir. E quando analisamos isso, essa dinâmica profundamente intensa e transcendental que o ser humano pode viver na sua encarnação, a gente entende que o Espiritismo tem a força de ter antecipado o futuro para o nosso presente. Assim como Kardec fez no seu tempo, na segunda metade do século XIX, quando foi publicado o livro Obras Póstumas, após a desencarnação de Allan Kardec, em março de 1869, depois foi publicada essa obra, mas ele havia escrito isso na década de 60, a gente percebe que o que viria a ser refletido quase 100 anos depois já havia sido motivo de pensamento, de construção, de elaboração de ideias a partir do codificador da doutrina dos Espíritos. Então, diante disso, penso que o Espiritismo é o verdadeiro portal do futuro da humanidade. É por isso que Jesus confiou à codificação espírita o prenúncio do mundo regenerado, marcando ali o ponto de início de um processo de construção da regeneração da humanidade para ser consolidado praticamente 200 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857. Então agora, 2057, são 200 anos, só 200 anos, de lançamento do Livro dos Espíritos. E olhando para essa realidade, a gente percebe que Jesus é muito atencioso e amoroso para com a humanidade, diante da qual Deus o colocou como o seu guardião, o seu bom pastor. Olhando para isso, a gente pega e acredita cada vez mais nas forças das palavras de Jesus, quando disse: não vos deixarei órfãos. Continuai comigo, tende calma, tende paz. Não sabeis que vós sois deuses? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, exaltando em nós esse espelhamento da grandeza divina, através da qual, com a nossa evolução na subida do monte, podemos espelhar as luzes que vêm direto das fontes originais do amor eterno. E quando espelhamos isso na nossa atitude, nas nossas escolhas, na nossa vida prática, a gente deixa a nossa intimidade mais equilibrada, a nossa família mais estruturada, a gente aprende a resistir às pressões tempestuosas do cotidiano,
a gente ganha resistências existenciais, transcendentais, para sublimar as pressões que vêm das tempestades do dia a dia. Não sucumbimos às questões transitórias do imediato, porque aprendemos a escolher a melhor parte. Aprendemos a nos recolher em torno das horas calmas do dia, onde permanecemos em paz para produzir mais. Produzir intensamente, através do bom uso da palavra, através do bom uso do sentimento, que vai nutrir os nossos pensamentos de novas formas criadoras da mente para embelezarmos a vida ao nosso redor. Ah, mas eu não consigo fazer nada disso. Calma, tende calma, não tenhais medo, como diz Jesus tantas vezes ao longo das páginas sagradas do Evangelho. É preciso que os processos se amadureçam em torno de nossos passos, de nossas escolhas, todos os dias. Eu disse todos os dias. Daqui para frente, até a hora da desencarnação, nós temos que treinar isso todos os dias, sem esperar resultados imediatos, sem esperar que nos transformemos em pessoas puras, santas, que não erram, de maneira alguma. Essa questão ainda é muito processual e vamos ainda demorar um longo tempo, mas é preciso darmos início a esse processo agora. É preciso que a gente se convença de que vale a pena a gente vencer as barreiras do conforto pessoal para podermos avançar e adentrar no espaço sagrado das transformações íntimas, que nos levam a novos patamares de trabalho no bem, a novos chamados das expressões mais sublimes do desejo universal de que a vida fique melhor para todos, contando com a nossa colaboração. Porque quando o Espiritismo antecipa o futuro para o nosso presente, ele coloca em nossas mãos ferramentas poderosas de prática do bem, no sentido de pegarmos a prece e transformarmos essa ferramenta poderosa do servidor, do Cristo, em um estado de vigília, de atenção psíquica para uma prática assim que o chamado é feito. O Evangelho diz: orai sempre e nunca deixai de orar. A gente entende, com essa frase, que esse orai sempre não é aquele estado de prece, Senhor Jesus, muito obrigado. Não é esse estado. Essa é uma das muitas formas de orar. O estado de prece é um estado de prontidão psíquica, interna, afetiva, espiritual. Um estado de prontidão para o serviço. No sentido da prece atribuída a Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Esse instrumento que tem que estar à disposição na hora que ele for pego, como se fosse uma enxada encostada na parede, em que o trabalhador vai, pega, ela está ali e ele vai ser usado na hora. Nós precisamos nos preparar progressivamente, a cada dia, de maneira mais entregue, a essa sublime tarefa de sermos instrumentos dessa paz cósmica com o passar do tempo. Quando a gente usa a palavra, conforme estamos vendo ao longo desse mês, desse ciclo de palestras em torno da substância espiritual e sutil do Natal nas nossas vidas, a gente está usando a palavra como ferramenta sagrada de mexer nos corações das pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, que refletem conosco acerca desses temas. Mas a palavra mais real e que o Natal nos oferece é aquela palavra a palavra verdadeira, que quando pronunciada nos remete de volta à nossa casa, nos leva de volta à casa íntima, nos faz trazer de volta para nós mesmos, para nos perguntarmos: como eu estou diante desse cenário que o confrade que está aqui falando, que a irmã que está fazendo a reflexão está me propondo? Que desafio é esse? Em que ponto da viagem eu me encontro? Na condição ainda de um dependente, de um necessitado, ou na condição de, ainda que necessitado, já posso me colocar como um enfermeiro do Cristo,
aquele capaz de ajudar alguém que está na trajetória em condição pior do que a minha. Vejam como que a dinâmica da vida é intensa. Quando eu começo a abandonar as palavras vãs, palavras vazias, eu entro num contexto da transcendência. Porque só é capaz de transcender aquele que começa a silenciar as palavras vãs que ainda saem do seu coração, expressando os sentimentos vazios que ainda nutrem o seu psiquismo. Quando a gente começa a se preparar para essa trajetória, a gente vai se colocando a caminho do alto do monte, lá onde aquele sábio está nos esperando para nos convidar ao caminho de volta. O último estágio da viagem, que Joseph Campbell cita no seu livro sobre o homem de mil faces, é exatamente esse, em que quando ele atinge o ápice da sua missão, a sabedoria o convida a voltar para ensinar os outros a fazer a sua caminhada, a fazer a sua trajetória. Tal como foi intuído a Allan Kardec e que está expresso no livro Obras Póstumas. Sim, temos que voltar, tal como o Dr. Bezerra de Menezes fez. Depois que liberado para avançar a outras paragens planetárias rumo à sua ascensão, ele preferiu ficar, descer o monte da sabedoria e ajudar aqueles que estão sofrendo. E até hoje ele tem a autorização do alto para continuar por tempo indeterminado, ajudando a humanidade a fazer o processo de transição planetária. E tantos outros estão conosco. Nós sabemos pelas informações dos médiuns confiáveis que temos acompanhado de perto, que os grandes benfeitores, alguns grandes benfeitores da humanidade já estão entre nós reencarnados. Alguns deles que já foram santificados pelos critérios de canonização da igreja tradicional. Alguns deles canonizados mais de uma vez, em várias encarnações. O mesmo espírito que viveu aqui e foi um personagem e foi canonizado. Depois de alguns séculos, encarnou aqui, viveu as suas experiências e foi canonizado. Esses estão voltando para ajudar a humanidade a atravessar com mais segurança o alto dessa ponte sobre o rio que está ali embaixo, com feras famintas esperando que a humanidade caia. Eles estão ajudando para que a humanidade não tropece, ainda que esteja enfrentando crises de terrorismo, de fome, de pandemia, de egoísmo exacerbado, corrupções múltiplas, de expressões ditatoriais ridículas, de pessoas que não enxergam um palmo à frente do próprio nariz e se acham as criaturas mais importantes da história. Então, olhando para isso, a gente vê o quanto eles estão atentos à nossa caminhada, o quanto o Cristo está atento e mandando para nós parceiros de viagem, missionários do bem, que estão anonimamente reencarnando nesta ou naquela periferia, neste ou naquele local, para exercer, em breve tempo, as suas expressões de importância, marcando lugar diante da comunidade, para fortalecer o senso de segurança e de sublimação de grandes grupos comunitários. Estamos todos treinando a nossa condição humana para os exercícios mais importantes da transcendência. Transcender é ir além, é fazer mais do que nos é pedido. E nos exercícios de transcendência, nós vamos aprendendo a trabalhar e cuidar melhor de nós mesmos. Vamos aprendendo a cuidar melhor das nossas horas mais íntimas. Vamos aprendendo a burilar as expressões de nossos pensamentos quando ninguém está nos vendo. Vamos aprendendo a escrever uma carta para aquele que há muito tempo não vemos mais e que talvez esteja esperando a nossa expressão de carinho. E quando eu falo carta, quero dizer também um WhatsApp, quero dizer um e-mail, as ferramentas mais atuais de quando antigamente mandávamos cartas pelo correio. Era mais difícil, agora ninguém mais tem tempo de ir a um correio, mas a gente sabe que todos podem ter o tempo de mandar um WhatsApp naquela sua longa lista, onde você conversa um monte de coisas triviais e do cotidiano com muita gente. Quem sabe está chegando a hora de mandar um recado para aquela pessoa que você não vê e com quem não fala há muito tempo e que pode estar precisando nesse momento
do seu carinho, da sua atenção. Isso é uma forma de você viver a aventura dessa autodescoberta. Porque se temos algo a oferecer, nada melhor do que ofertarmos os nossos brindes, nossos presentes nesse tempo de Natal. Muita gente pega e vai ali na loja e compra uma boneca de R$300 para uma criança. Mas se esquece de dar um abraço e uma declaração de amor para ela no dia exato do Natal. Todo mundo matando os bichos para comer à noite na ceia do Natal, mas esquecendo-se de chamar para um canto a pessoa mais idosa da casa que está sentadinha no canto lá e ninguém mais conversa com ela porque ninguém a escuta e ela fala baixo e ninguém compreende. Essa é a hora do verdadeiro presente do Natal. A hora em que a gente vai ali onde está aquela pessoa mais precisada, mais necessitada e oferece o que a gente tem de melhor. Porque o que a gente tem de melhor é exatamente o que de melhor temos recebido da vida. E olha, temos recebido muito, muito mais do que imaginamos, muito mais do que podemos conceber. Como temos recebido em forma de proteção ao nosso lar, em forma de blindagem das influências espirituais inferiores tentando denegrir a figura que somos nós, tentando colocar em prática, ainda que de maneira muito precária, as vivências que temos aprendido em nossas leituras, e tenta nos derrubar, colocando diante de nós os acusadores que apontam os maiores defeitos que temos e que ainda não conseguimos corrigir. Aqueles que dizem que não adianta nada a gente ficar falando, se a gente não põe em prática. Ora, somos ainda fragmentários. Estamos treinando, por isso que eu disse logo no começo que esse é um processo de semeadura no nosso próprio terreno íntimo. Semear novas expressões de esperança, de estímulo, de concepção de uma vida mais sutil, mais equilibrada, mais evoluída, que não se manifesta inicialmente de maneira espontânea, direta e madura na nossa prática existencial. Não se manifesta. Isso vem aos poucos. Daqui a 10 anos a gente consegue ter uma expressão diferenciada de uma vivência que tivemos 10 anos antes e que foi terrível, foi um fracasso. Mas 10 anos depois de tanto trabalharmos e treinarmos na nossa terra íntima, aquele gesto, numa situação parecida, já começa a ser diferente. Dali a mais 10 anos, a gente já mudou completamente o patamar daquele homem primário lá de trás, que era capaz de destruir de maneira muito mais intensa as circunstâncias, mas agora está compreendendo melhor a lição. Então, se alguém chegar e nos acusar de que somos ainda muito pequenos para tentar dar alguma lição de moral, a gente acredita que seja assim mesmo. Mas a maior autoridade moral que podemos exercer enquanto estamos a caminho, enquanto estamos em processo de mudança, é o nosso querer, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Isso é que a gente chama da expressão ética mais sublime que podemos oferecer aos nossos caminhantes de jornada, parceiros de caminhada. Eles vão entender que não precisam nos cobrar nada além do que não podemos dar. E que a gente não tem o dever de oferecer nada que ainda não aprendemos. Mas sabemos que podemos oferecer tudo pelo que estamos nos esforçando. Ética é isso. É um conjunto de valores que nos remetem a responder a 3 perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo. Porque a gente entende que nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Paz de espírito existe quando eu consigo conjugar ao mesmo tempo aquilo que eu quero, é também aquilo que eu posso, e é também aquilo que eu devo. Aí eu estou equilibrado internamente. E dessa forma eu consigo transformar a minha vida e tocar o meu barco na minha viagem da maneira mais congruente possível. Sendo coerente, eu consigo receber do Senhor da Vinha os talentos que vão só ser possíveis em minha vida quando eu der conta dos primeiros que eu recebi. Foste fiel no pouco, dar-te-ei o muito.
O muito vem depois do pré-requisito cumprido, dos primeiros passos sendo vividos. Lembrem-se, no mitólogo, 12 passos até chegar no alto do monte. Em Allan Kardec também, obras póstumas. Depois a gente volta para fazer a nossa tarefa. Ora, se eu dei o primeiro passo e fechei bem o ciclo, eu fui fiel neste pouco e posso receber o muito. É a parábola dos talentos colocada em prática o tempo inteiro em nossa vida. É o barco que não se contenta em ficar parado no porto. O porto é muito bonito, o porto é um local seguro, onde eu posso ancorar o meu barco diante das tempestades e das ameaças, e eu deixo ali em segurança. Mas barco não foi feito para ficar ancorado no porto. Barco foi feito para navegar. E se durante essa navegação nós sentirmos alguma turbulência na viagem, nós temos algumas expressões de esperança que também o Evangelho do Cristo nos deixou. Está lá dito, os apóstolos junto com Jesus dentro da embarcação, a tempestade se aproximando, em condições terríveis, os apóstolos, Jesus descansando, os apóstolos chamam a Jesus, o despertam, apavorados com aquela situação, o local todo revolto, e Jesus pega e diz: tende calma, eu estou aqui convosco, calma. E ele vira-se para a tempestade, e a tempestade se amaina, se acalma, e a grande lição foi dita, para quem tem olhos de ver. Antes de qualquer tempestade, a grande lição é essa: a tempestade pode ser inevitável na tua vida, pode ser inevitável na minha vida, mas antes dela chegar, Jesus já chegou acalmando o seu servidor. Não vos deixarei órfãos. Foi a garantia que ele deu para nós outros que estamos ainda imiscuídos na questão dos resgates kármicos. Estamos nos preparando para saldar contas a fim de penetrarmos no mundo regenerado de maneira altiva e de maneira integral. A tempestade que está aí agora na sua vida, através de uma desvinculação amorosa, através da perda de um ente querido, através de um desafio profissional intenso, um desemprego, alguma coisa nesse sentido, às vezes esse tipo de situação é inevitável. Mas a gente não pode perder a esperança, porque o Cristo está conosco desde o começo. Essa foi a garantia que ele nos deu. E se olharmos metaforicamente para o barco em alto mar, podemos entender que o que afunda um barco não é a água que o rodeia, mas é a água que está dentro dele. Não é a de fora, é a de dentro. Põe água demais num barco para você ver se ele não afunda. É assim. Então nós não podemos permitir que as águas tumultuosas da vida entrem no nosso barco existencial, a ponto de nos prejudicar e nos fazer ter derrocadas terríveis, perdendo a chance de termos uma boa encarnação. Não podemos permitir esse tipo de situação. Temos que nos garantir, através da prece, através do estado de serviço, para aprendermos a cuidar melhor do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade. Se a nossa vontade for devidamente educada para frente e para o alto do monte, onde o sábio lá em cima nos espera, nós aprendemos a ressignificar o querer, o dever e o poder. A partir dessa nova dimensão, eu posso entender que eu posso sim aprender a querer controlar a minha vontade, a reeducar o meu desejo, a focar o meu desejo para o bem, não só meu, mas da família humana da qual eu faço parte. Eu posso sim querer organizar o meu senso de família, sabendo que no mundo pandêmico e caótico em que nos encontramos, a família cada vez mais é um espaço de segurança e de refúgio. Essa é uma grandeza que nós precisamos entender e o quanto é importante, porque com a pandemia voltamos-nos para dentro dos espaços da nossa casa. Tenha o tamanho que ela tiver. Mas fomos chamados pelo distanciamento social, pela quarentena, a ter de olharmos mais para filhos, maridos, esposas, companheiros, companheiras, namorados, namoradas, parentes,
fomos compulsoriamente convocados a nos reencontrarmos com essas figuras da nossa vida. Então o sentido de família mudou bastante por causa da pandemia. As pessoas que eram constantemente chamadas para o mundo de fora, para o mundo das exterioridades, para o mundo do consumo absoluto, estão agora sendo obrigadas praticamente a olhar para o seu próprio quarto, o seu quarto íntimo, e tentar encontrar alimento psíquico dentro da sua própria casa, renovando as baterias da busca de si mesma ou de si mesmo para seguir adiante na sua vida. Assim vamos aprendendo as lições da caminhada, não só na reeducação do querer, mas na reeducação do dever. Sim, eu devo aprender que eu tenho deveres a cumprir diante da minha comunidade. Eu tenho deveres sociais, tenho deveres financeiros, tenho deveres tributários, eu tenho algo a entregar e eu preciso aprender a vivenciar aquilo que eu devo fazer, como uma das maiores expressões da minha liberdade de ser. A liberdade não é apenas fazer o que eu quero. A liberdade é, sobretudo, fazer o que eu devo querer. Para isso, eu tenho que me educar espiritualmente. E, por fim, a expressão do poder. O que eu posso? Sabendo que tudo posso, mas nem tudo me convém fazer. Essa é a grande dinâmica da transcendência, já prevista nas páginas do Evangelho, conforme a gente tem percebido aqui. Volta e meia eu vou buscar os recursos do Evangelho, tanto nas vivências de Jesus através dos registros de seus apóstolos diretos, mas também nas cartas de Paulo, no Apocalipse de João. Vamos percebendo que há uma conexão muito grande entre tudo aquilo que Jesus viveu e as maiores lições que temos a colocar em prática no cotidiano. O Evangelho nos registra, a Bíblia, nos seus 72 livros, registra 365 vezes a expressão não tenhais medo. Diante de muitas traduções, não temais, e assim vai. 365 vezes a expressão é repetida nos múltiplos livros do Velho e Novo Testamento. Ou seja, para quem lê todo esse livro sagrado, pelo menos uma vez por dia, as vibrações do Evangelho remetem para nós a mensagem: tenha coragem. Enfrente e conquiste a sua vida e a sua liberdade através do domínio de si mesmo. Não tenhais medo. E o medo vem quando a gente desconhece as circunstâncias. Mas à medida que eu vou aprendendo a conhecer as circunstâncias, eu vou aprendendo a tomar conta de mim mesmo e vou vencendo o medo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do medo, da ignorância, do desconhecimento. Quanto mais eu acendo a luz, mais eu acabo com as trevas. A prece de uma criança é mais poderosa do que o ódio do homem mais odioso ou raivoso da humanidade. A prece de uma criança é revolucionária e transformadora. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E nós aqui, tentando encontrar 1000 teorias para explicar a realidade, quando Jesus nos deu o convite, faça-se como uma criança, resgate dentro de si a pureza das intenções, a ingenuidade do seu olhar para com a grandiosidade da vida, ofereça o melhor de si como uma criança faz, com essa fidelidade espontânea que oferece àquele a quem ela ama, aquele que lhe é uma figura significativa. Sim, estamos sendo chamados a nos tornar crianças na intenção, na sinceridade, na pureza, na espontaneidade, na originalidade, na criatividade harmônica da busca do melhor de nós mesmos para oferecermos tudo o que temos. E se formos amigos da transcendência, oferecermos além do que nos é pedido. Só assim, para termos uma encarnação completista, daquelas que a gente aprende lendo as obras de André Luiz, que ocorrem com quem se entrega integralmente ao afeto,
e a sintonia dos seus afetos com a grandeza da lei de amor. Nós temos um caminho para chegar à lei de amor, que é o pensamento vibrante de Deus regendo a ordem cósmica. O caminho é o Cristo. É a vivência prática do Cristo. Não foi isso que ele quis dizer quando falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então é dessa maneira. É assim que a gente pega e pode se oferecer para, trilhando esse caminho, entrarmos em sintonia plena com a lei de amor, com a lei natural. Dessa forma, estaremos sintonizados com a justiça das coisas. E a vida superior vai trabalhar conosco, vai utilizar as nossas forças para elevar as vibrações, elevar as circunstâncias que estão ao nosso redor e nos fazer tornar pessoas muito importantes para a vida de alguém. Ninguém progride sem alguém. E se esse alguém puder ser nós, estaremos contribuindo para que outros progridam, porque certamente a bondade divina vai colocar ao nosso lado alguém mais evoluído do que nós, para que nós progridamos, para que a gente possa crescer. Tal como Deus colocou Jesus, seu Filho tão querido, assim como nós também somos queridos de Deus, mas estamos ainda a caminho, enquanto Cristo é o nosso Mestre e Senhor, está nos aguardando nessa grandeza toda para subirmos o monte e lá do alto podermos contemplar a subida e perceber que se ficássemos restritos ao universo pequeno das nossas circunstâncias, não sairíamos do limite de tudo que nos cerca. Mas não, decidimos subir o monte, e ao subir o monte, tal como Jesus fez no Sermão do Monte, subiu na montanha, no pequeno monte, para poder ter a sua mensagem escutada em outros níveis. Nós também estamos subindo de nível. Estamos também, a convite dele, subindo para esse monte da superação das nossas próprias limitações, através dos exercícios mais sublimes e sagrados da transformação interior, para deixarmos o nosso recado e lá do alto percebermos que quando estamos no alto do monte, nós conseguimos sentir a amplitude do grande horizonte que nos cerca. E nessa expansão de consciência, nós começamos a entender melhor os desígnios divinos. Começamos a contribuir melhor com Deus. Começamos a fazer de nossa presença uma página viva da misericórdia divina na vida de alguém. Começamos a fazer da nossa palavra uma expressão viva da mensagem que a espiritualidade quer deixar para muitos que vão ouvir e vão aprender, assim como temos aprendido. Que nossos olhos, nossos ouvidos passam a ser ferramentas, instrumentos vivos e reais da bondade divina, da compaixão divina se manifestando diante do outro. Deus ajuda alguém através de outro alguém. E se esse alguém formos nós, estaremos cumprindo a nossa missão. Estaremos cumprindo a nossa tarefa. É com esse desejo que eu quero encerrar aqui essa reflexão, sabendo que os companheiros que estão escalados para esse mês, alguns já falaram, outros ainda vão falar, vão deixar o seu recado, ampliando a percepção do que é o verdadeiro Natal de Jesus, que é quando essas múltiplas emoções advindas da presença do Cristo entre nós tomam conta do nosso afeto, tomam conta do nosso coração e a gente passa a contribuir melhor com a humanidade que nos cerca, sabendo que esse ato vai também promover a nossa própria transformação. Desejo muita paz a todos e agradeço imensamente por compartilhar esse momento comigo. Obrigado.